Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos começar a falar sobre o jogo, o que eu achei de Fluminense 1, Lanús 1. O técnico Renato Gaúcho coloca o time que todo mundo imaginava. O Nonato não estava à disposição. E olha que eu não duvidaria se ele entrasse com o Nonato. Mas foi o Lúcio Acosta a opção, um armador, enfim. Samuel Xavier de volta. O Fluminense foi a campo com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Martinelli, Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. E como é que foi a história do primeiro tempo? No iniciozinho, o Lanús não começou o jogo lá atrás, não. Variou ali uma marcação alta e média, mas não demorou para baixar as linhas e fazer uma marcação baixa, média. Taticamente, eu vi uma mudança. O Renato puxou o Samuel Xavier para jogar, muitas vezes, quando o Fluminense tinha a bola, como um meia pela direita, deixando o Canóbio colado na linha lateral, né, com uma saída de 3, Thiago Silva, Freitas e René. O Fluminense tem um pouco mais de construção pelo meio. O Everaldo teve uma chance de cabeça, o Acosta também de cabeça, mesmo baixinho no cruzamento do Serna. O início do Fluminense era muito promissor. E quem destoava, adivinha, Everaldo. Não entendia os lances, errava domínio, posicionamento, conclusão das jogadas. O Everaldo, ele era um ponto fora da curva do que o Fluminense apresentou no primeiro tempo. Até que aos 19, nós conseguimos um gol numa excelente jogada, que começa com o Martinelli, ele dá o passe à esquerda para o Serna leva para o fundo, cruza de perna canhota certinho, o Lúcio Acosta, de forma inteligente, ali ele não deu uma cabeçada a esmo, ele viu o posicionamento do Canóbio, cabeceia para o Canóbio, que completa com um lindo gol, um golaço sem pulo, abrindo o placar 1-0, que justificava a boa atuação do Fluminense na etapa inicial. O Fluminense ainda teve uma chance com o Samuel, uma bola chutada na trave, um chute cruzado que ela vai na trave direita do goleiro. Depois o Serna bota a bola na cabeça do Everaldo, praticamente sozinho, mas ele consegue errar o movimento do cabeceio. Enfim, o atacante destoava pra caramba, impressionante, e irritando a mim, a você e toda a torcida do Fluminense por esse planeta. O Fluminense, gente, envolvia o Lanús, nós vimos o jogo, era o dono da partida, fazia um jogo que há muito tempo eu não via, como eu coloquei no meu Twitter. Estava dando gosto de ver, realmente. Tivesse um Fluminense um camisa 9 mediana, não precisa ter um excelente camisa 9, mediano, a classificação possivelmente estaria encaminhada no primeiro tempo. De verdade, faz algum período que eu não vi um primeiro tempo tão bom no Fluminense. Nem aquele do Bahia, eu achei que a gente jogou tão bem assim. Para mim, o Bahia foi muito mal e o Fluminense foi melhor do que o Bahia. Não quer dizer que jogou bem. Não achei que o Fluminense jogou bem contra o Bahia. Ele foi melhor do que o Bahia. Hoje, não. Claro, o Lanús é um adversário inferior ao Bahia, mas apresentou a resistência, tem um sistema de marcação melhor e o Fluminense jogou bem. E a gente esperava, pelo andar da carruagem, pelo que desenvolveu na etapa inicial, que o segundo gol sairia naturalmente. O Renato tira o Everaldo, não dava mais para voltar com ele, e põe o Cano, uma substituição que eu não concordei, torci para dar certo, mas imaginei que a coisa não fluiria. E aí ele faz uma mudança capital, que a gente vai saber na coletiva se foi por opção técnica ou de ordem física. Eu estou falando da saída do Hércules, que é o jogador, o nosso primeiro volante, que dá todo o dinamismo na saída de bola. E entrou o Otávio no lugar dele. O segundo tempo começa faltoso dos dois lados. Martinelli teve uma chance logo no início de fazer o segundo. Ele chuta em cima do goleiro. Depois o Freitas também tem uma chance de cabeça. Até que aos 21, numa bobeada da defesa, o Aquino, que mudou a história do jogo no segundo tempo, não sei por que esse rapaz não é titular do Lanús, né? Um vacilo monstruoso da marcação, me parecia ali do René, que não acompanhou, ficou olhando o jovem ficar cara a cara com o Fábio e empatar a partida. Depois daí, meus amigos, entrou em ação o verdadeiro, o grande responsável pela eliminação do Fluminense nesta terça-feira, Renato Gaúcho. Ele simplesmente tira o Serna, que é, no ano, o jogador mais decisivo do Fluminense, e o Acosta, cabeça pensante do time, para colocar o Keno e o John Kennedy. O Fluminense já tinha problemas com a saída do Hércules.
e com a entrada do Otávio. O Otávio, que a torcida vaiou, não acho um jogador horroroso, um bagre, ele tem qualidade com a bola no pé, mas é um jogador de perna curta, lento, que não ocupa espaço. Faltou aquele dinamismo que nós tínhamos com o Hércules. Então já piorou quando o Otávio entrou. Com as mexidas do Renato, ele simplesmente escancara mais ainda o meio-campo. Coloca o Otávio, jogador de perna curta, e o Martinelli, empilha o time de atacante para dizer que foi ofensivo e o Fluminense piora demais. Minutos depois, ele tira o Canóbio para colocar o Riquelme e aí a desorganização foi total. De tal forma que o Lanús, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria virado a partida e colocado ali pá de cal. Faltava inteligência técnica para os nossos adversários para fazer o segundo gol e matar. O Fluminense foi para o abafa no final, sem qualquer organização, cruzando bola na área. O Cano teve uma ótima chance, ele cabeceia sozinho, a bola bate na trave e no fim a torcida, depois de muito tempo, né, precisou o Fluminense ser eliminado da Sul-Americana para perceber o óbvio e chamar o Renato de burro. Demorou para sair esse grito, né? E o Fluminense é eliminado da Copa Sul-Americana. Mereceu. O Fluminense mereceu essa desclassificação pelos 2 jogos que fez contra o Lanús, como havia merecido a classificação pelas 2 partidas na fase anterior contra o Bahia. O Fluminense foi extremamente covarde contra o Lanús, na Argentina. Toma o gol de uma equipe que fazia força para atacar. E hoje no Maracanã, depois do primeiro tempo muito bom, nota 8 talvez, o Renato destrói o time completamente com as mexidas e impede o Fluminense de avançar às semifinais para enfrentar a Aliança Lima ou Universidade de Chile. Uma eliminação praticamente toda na conta do Renato Gaúcho, que insiste com o Everaldo, que mesmo jogando mal, jogo após jogo, continua tendo chances, que invariavelmente não consegue entender o que o jogo pede, substitui mal. Renato é aquele treinador dos anos 90, da moda antiga. Tá precisando de gol, empilha o time de atacante. Tá precisando se defender, empilha o time de zagueiro ou de volante. É um cara que não consegue entender os movimentos da partida. Ele mata o Fluminense completamente quando ele tira a Costa e Serna. Eu não vou falar ainda do Otávio enquanto eu estou fazendo essa análise, porque eu não sei se o Hércules pediu para sair. Eu espero que sim, porque senão, aí, meus amigos, bota 100% da desclassificação na conta do Renato. Não tinha por que tirar o Hércules se ele não tinha um problema físico. Então, gente, o jogo de hoje precisou o Fluminense ser eliminado para que as pessoas acordem e percebam o mau trabalho de campo do Renato Gaúcho. É um trabalho que só se justificava com resultados. O Fluminense quase sempre jogava mal. Por ironia do destino, hoje fez um bom primeiro tempo. Pelo que fez no primeiro tempo, poderia ter saído com a classificação, mas ele insistiu com o Everaldo. O cara que, se tivesse o mínimo de tino, colocaria a bola para dentro. Tudo isso poderia ter ido para o intervalo com 2-0, que não seria nenhum exagero. Então, claro, o problema é macro, é de formação de elenco. É lá quando você vende o Cauã Elias e traz o Everaldo, é quando você contrata o Otávio, é quando você paga milhões de jogadores que não rendem. Mas essa desclassificação, se tem algo de positivo, é abrir os olhos da torcida de que o trabalho é ruim. E na minha opinião, que já me manifestei desde que o Renato chegou, eu fui contra a chegada dele, é um trabalho que não tem futuro e que deveria ser interrompido. Essa é a minha análise de Fluminense 1, Lanús 1, tricolor eliminado da Copa Sul-Americana.